Meus queridos, esse assunto, esse tema, para muitos é um assunto difícil, complicado, e para muitos é um assunto que é evitado, porque para alguns diz respeito, especialmente depois da volta de Cristo, e alguns falam, eu quero ir com Cristo, o que vem depois não me interessa. Mas eu creio que há uma necessidade da gente entender o que as Escrituras falam sobre isso. Não queira saber nada daquilo que as Escrituras não falam sobre o assunto. Não queira saber em nada que é oculto, nada que está distante, mas que as Escrituras não nos revelam. Não precisamos entender essas coisas que não estão reveladas. Aquelas que não são, a gente pode pedir ao Senhor, mas a fonte tem que ser o Espírito Santo e a palavra de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. O arrebatamento da igreja é algo iminente. Isso vai acontecer de uma hora para outra, não tem aviso prévio, não há nenhum sinal específico do dia nem da hora. Há sim sinais que nos ajudam a entender que estamos próximos desse evento que vai impactar a humanidade como nunca outro na sua história. O arrebatamento da igreja e a volta de Cristo tem dois aspectos. O primeiro aspecto, eu vou só resumir um pouco da última mensagem, só para você entender que de repente você não estava aqui. São dois aspectos distintos. O primeiro é que cremos que o arrebatamento da igreja será ou vai acontecer antes daquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação. O arrebatamento acontecerá, como eu falei, de repente, como um relâmpago, né? Esses dias teve muitos relâmpagos, né? Trovões. A Bíblia diz assim como o relâmpago sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá como um ladrão de noite, ninguém sabe o dia e nem a hora. O segundo aspecto é a volta de Cristo propriamente dita. Quando Ele voltará a segunda vez, depois do arrebatamento, agora todo olho verá, todas as nações da terra o verão e se lamentarão, e verão aquele que é o Messias, que virá para reinar para sempre nessa terra, e você que está preparado vai reinar com Ele. Eu vou dizer de novo para você se incluir nisso, amém? Você não quer ficar aqui com o anticristo, quer? Você quer estar com... Então Jesus vem buscar você, amém? Amém. Mas antes da gente prosseguir, nós paramos, a semana passada falamos sobre alguns sinais que a Bíblia nos ensina, em Mateus capítulo 24. E hoje eu gostaria de falar rapidamente sobre o que vai acontecer, ou um resumo daquilo que a Bíblia nos ensina sobre a grande tribulação. Não vou entrar em detalhes porque o tempo não dá, mas vou ler alguns versículos que diz respeito a esse período, que é um período que vai acontecer logo depois do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja desencadeia imediatamente o início desse período, que a Bíblia chama de um período de 7 anos de tribulação. Não vai ser grande tribulação no início. No início parece que vai ficar tudo melhor. Os adeptos da nova era e os místicos estão dizendo que uma legião de ETs vai desaparecer de repente. É iminente isso. Então, quando nós desaparecermos daqui uma hora, então eles vão dizer, está vendo? Olha, a gente avisou que tinha uns caras aí que eram esquisitos, né? Vão acusar os cristãos de serem esses ETs enrustidos, escondidos, né? E aí, o que vão acontecer? Eles vão dizer, poxa, era eles que era o problema do mundo. Você vai ver que agora vai ficar tudo bem. Agora vai ter um tempo de paz maravilhoso. E aí é nesse momento que uma figura que a Bíblia chama de anticristo, um ser humano, provavelmente um homem ou uma mulher, não sabemos, mas um ser humano com uma habilidade extraordinária de negociação, de resolução de problemas. Ele vai trazer realmente, a princípio, vai trazer muita paz. Ele vai organizar as finanças do mundo. Os países estão extremamente endividados, irmão, não se engane. Toda nação da terra hoje
tem uma dívida impagável. Nenhuma nação consegue pagar suas dívidas mais. Eles conseguem enrolar e pagar nos juros, mas eles estão nas mãos do sistema financeiro mundial. E é através desse sistema que o anticristo vai estabelecer o seu domínio, o seu governo mundial. Mas queria acompanhe comigo então Mateus capítulo 24. Vamos voltar um pouquinho e vamos ler versículos 14 a 22. Versículos 14 a 22 de Mateus 24. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Só para você entender essa expressão, o lugar santo, que é predito nas Escrituras, e o profeta Daniel também fala sobre isso, é o lugar santo do templo. Vocês sabem que o templo hoje de Jerusalém foi destruído. Existe lá uma mesquita no lugar do templo. É necessário que o terceiro templo seja reconstruído em Jerusalém. E os sacrifícios sejam restaurados para que o lugar santo seja novamente profanado pelo anticristo. Se você ficar por aqui, eu espero que você não fique, mas se você ficar por aqui, você vai ouvir, você vai se lembrar dessas palavras. O anticristo vai profanar. É isso que a Bíblia chama de abominável da desolação. Muito provavelmente será um ídolo que o anticristo vai, pela sua força, impor a Israel e vai colocá-lo dentro do templo, e aí Israel vai saber que esse que eles achavam que era o Messias, que era alguém enviado de Deus para resolver o seu problema, ali no Oriente Médio, eles vão descobrir que essa pessoa não é nada de Messias, mas é o próprio demônio com quem eles fizeram uma aliança. E aí eles quebrarão, o anticristo quebrará a aliança feita, e aí Israel será atacado por todas as nações da terra, numa batalha chamada Batalha do Armagedon. Mas vamos voltar, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas. Deixa eu dar uma palavra aqui para as grávidas, fica tranquila. Não vai ser agora isso, tá? Isso aqui diz respeito à grande tribulação depois do arrebatamento da igreja. Então você pode ter seu filho sossegado, amém? Tranquilo, glória a Deus, amém? Quem recebe aí? Amém. 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse texto, amados, como eu falei, é um texto que diz respeito a esse período chamado de grande tribulação. Algo vai desatar, vai desencadear essa grande tribulação. E o que vai acontecer, o sinal que isso vai começar a acontecer, é o acontecimento do que diz o versículo 15 desse texto, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Como eu falei também, ele fará uma aliança com Israel. Ele aparentemente vai resolver o conflito israelenses e palestinos, e ele vai numa jogada de mestre. A diplomacia internacional vai ficar boca aberta com a capacidade e habilidade desse homem que age não só na habilidade humana, mas ele age no poder e na eficácia de Satanás, assim diz as Escrituras a seu respeito. Eles ficarão boca abertos como uma pessoa conseguiu resolver aquilo. E eles então vão, o anticristo vai conseguir reconstruir o templo. Israel vai ficar muito impressionado com isso. Porque o que mais um israelense deseja hoje é que o templo seja restaurado e reconstruído. Quando você vai a Israel, até mesmo você vê em fotos, e às vezes tem reportagens que eles vão lá filmar
ou tirar foto do Muro das Lamentações. Centenas e milhares de judeus vão ali orar todos os dias ou todos os anos, porque eles sonham no dia em que o templo vai ser reconstruído e restaurado. Hoje eles só têm aquele muro, uma muralha enorme que foi o que sobrou da colina onde o templo ficava. Tudo isso, amados, é para que a gente perceba que Israel tem um papel muito importante na economia de Deus. A grande tribulação, no entanto, vai ser algo extremamente sobrenatural. Não é uma coisa qualquer, não é um evento qualquer. Acontecerão fenômenos não somente cósmicos, climáticos. A grande tribulação vai ser algo tão forte, algo tão nunca visto, que ninguém jamais entendeu ou presenciou isso. E a Bíblia diz claramente que se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos escapariam. Tal ou tão grande será a confusão naqueles dias. Por isso que nós, queridos, precisamos ser uma igreja que está preparada para ser arrebatada. Quem quer comigo, diga amém. Nós não estamos esperando o anticristo. Nós não estamos esperando passar pela grande tribulação. Nós queremos ser crentes preparados, que estão vigiando, orando, esperando pelo Senhor. Continuamos fazendo as nossas atividades pessoais, trabalho, família, negócios, etc. Mas o nosso coração não está nessas coisas, não pode estar nessas coisas. Nosso coração precisa estar na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, você está preparado? Diga para o seu vizinho: ei, vamos estar preparados. Só lembrando alguns sinais que Jesus nos ensina nesse texto, em Mateus 24, só relembrando rapidamente, da semana passada, nós demos 3 sinais que podem nos ajudar a entender que estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. O primeiro sinal, quem lembra, foi o sinal da figueira. A figueira é Israel. A figueira brotou, né, o retorno de Israel acha-se amplamente profetizado no Antigo Testamento. Amós, capítulo 9, versículo 14, diz: mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que eles dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amados, o povo de Israel começou a voltar para a sua terra em 1948, e dali eles jamais serão arrancados novamente. Nunca pense que vai haver alguma resolução da ONU capaz de tirar o povo daquela terra, nunca mais, diz as Escrituras. Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Amados, eu quero que você se lembre do que nós mencionamos também a semana passada. Está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso é uma simbologia. Portanto, o texto está dizendo que depois de 2 dias milenares, estamos em que ano? 2016, estamos no início do 3º dia milenar. 2 dias já se passaram. 2 dias milenares se passaram e os judeus continuaram dispersos por todas as nações para onde eles foram espalhados. Hoje, grande parte deles está voltando para a terra de Israel. Por isso que essa profecia, embora ela ainda não se cumpriu completamente, porque a nação de Israel já foi levantada, o povo já começou a voltar para a sua terra, mas eles ainda não reconhecem Jesus como seu Messias. Mas um dia eles vão reconhecer que Jesus, o Senhor e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Messias que havia de vir, e eles não perceberam, e Jesus vai voltar, e aí eles vão entender e vão receber Jesus. Bendito seja o nome dele para sempre. Amados, tudo isso está amplamente profetizado. Eu quero só dar mais alguns textos para você entender por que Israel é a figueira. Ezequiel capítulo 36, versículo 24, diz assim:
tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Jeremias, o profeta, capítulo 23, versículo 7, ele diz: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Ah, irmãos, eu fico impressionado com isso. Yes! Profecia bíblica é precisa demais. Ela vai acontecer. Essa expressão é descendência da casa de Israel que veio do norte. Sabe qual é a região norte? A nação do norte é a Rússia. Hoje, se estima que mais de 1 milhão de judeus russos já imigraram para Israel. É muito natural você chegar em Israel hoje, eles sempre têm as placas, né, nas ruas, sempre em hebraico, em inglês, algumas vezes em árabe, mas em alguns lugares você já vê placas em russo, porque são tantos russos que imigraram daquela região para Israel, que eles também estão falando ou estão usando o russo. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Fique atento aos sinais. Nunca mais, a partir de hoje, você vai olhar um noticiário da TV sem essa perspectiva crítica do que isso significa nessa economia de Deus. Os acontecimentos, amados, têm ligação. Você vai ficar esperto, o Espírito Santo vai te dar a graça de entender essas coisas, capturar essas coisas. Quem recebe, diga amém. Conflito de Israel com os palestinos, queridos, não é uma simples disputa por terras. Aquilo é espiritual e aquilo só será resolvido quando o Messias voltar. Escute o que eu estou lhe dizendo, não tenha nenhuma expectativa, não haverá resolução daquele conflito, porque ali está determinado que é o Messias que vai resolver aquele conflito. A ONU não vai resolver, os árabes não vão resolver, Estados Unidos não vai resolver, o Conselho de Segurança da ONU não vai resolver, ninguém vai resolver, nem o Brasil. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que foi construída, que foi fundada, né? Ela, na verdade, ela foi das nações. Ela trabalha intensamente para se opor, por exemplo, a toda e qualquer construção de casas em Jerusalém Oriental. Vocês já viram isso na mídia? Confusão, não pode, aquilo ali é terreno palestino, Israel ocupou, não sei o que lá. Sabe por que a ONU se opõe a isso? Porque a ONU é feita hoje por gente que não entende nada das Escrituras Sagradas. A ONU hoje é uma organização espúria, desavergonhadamente contrária a Israel e a todas as coisas travestidas que eles fazem de paz, mas não há nada disso. Eles se opõem ao cumprimento da profecia de Lucas, capítulo 21, versículo 24, quando diz que Jerusalém deixará de ser pisada pelos gentios. E isso aconteceu em 1967, mas ainda não se cumpriu totalmente. Ainda existe um pátio de mesquitas ali no monte do templo, que ainda está sob controle jordaniano, mas até por pouco tempo. Logo, logo, aquele espaço vai estar sob domínio israelense. Quem viver, verá. Vamos em frente. Preste atenção, por exemplo, na reconstrução desse templo judaico. Eu creio, alguns creem diferente, respeito a posição diferente, mas eu creio que esse templo judaico será construído no período da grande tribulação. Eu não quero mais estar aqui. E nem você também vai querer estar aqui. Quem vai dizer amém? Amém. Pode dizer amém com segurança, que é coisa boa. Amém? Ok. Também falamos sobre o sinal dos dias de Noé. O que é o sinal do dia de Noé? Assim como foi nos dias de Noé,
assim também será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam e faziam sexo toda hora, até que o dilúvio veio e eles não perceberam. Uma marca da geração iníqua é que elas não percebem nada das coisas espirituais. Não é seu caso. Deus tem te dado discernimento das coisas espirituais. Quem recebe e quem dá glória a Deus, toma posse e diz: Senhor, eu recebo revelação em nome de Jesus. O sinal do pai de família foi o terceiro sinal. Ah, se você soubesse o dia que vem o ladrão, né? Se o pai de família soubesse o dia que o ladrão vem roubar a sua casa, não dormiria naquela noite. Ficava de plantão vigiando. Jesus está dizendo assim: olha, em uma hora que você não percebe, o Filho do Homem virá. O quarto sinal, que é o novo de hoje, o primeiro de hoje, é o sinal da festa, aliás, o sinal do terceiro dia. O sinal do terceiro dia está mencionado nas Escrituras pelo menos 4 vezes. O primeiro deles é o sinal da festa de Caná. 3 dias depois, lá em João capítulo 2, versículo 1, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Todas as vezes que a Escritura fala de 3 dias, depois de 3 dias, isso aponta para a ressurreição. Jesus passou 3 dias sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Aqui é o primeiro milagre de Jesus no seu ministério. Ele foi convidado para uma festa de casamento em Caná da Galileia. Todas as vezes que nós vamos a Israel, nós vamos lá em Caná da Galileia visitar aquele lugar, né, simbólico, profético. O que significa 3 dias depois? Significa que, se você considerar, como eu falei no início, 1000 anos como um dia milenar, nós estamos também no terceiro dia, e diz lá que Jesus fez um milagre numa festa, que também chamada de bodas de Caná. O que são as bodas? É uma festa de casamento. A Bíblia diz amplamente em Apocalipse, nós estamos estudando Apocalipse agora no Tadel. Se você quer saber sobre as últimas coisas, venha para o Tadel terça-feira. Glória a Deus, vai ser uma bênção, né? Então você pode compreender que as bodas estão previstas nas Escrituras, o casamento do noivo com a noiva, o noivo Jesus Cristo e a noiva que é a sua igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, diz a palavra de Deus que os salvos, os preparados, os crentes que estão aguardando ansiosamente a sua vinda, serão reunidos de todas as partes dessa terra, e os mortos que estiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro, e juntamente conosco subiremos para nos encontrar com o noivo nos ares, e ali acontecerá as bodas do Cordeiro. Ali será um casamento. Mas eu fico pensando nessa festa. Você já foi a alguma festa boa, assim, maravilhosa? Tem umas festas boas, né? Tem umas festas que só a graça de Jesus. Parece festa de... né? Mas tem umas festas boas. Não amarra nem a chuteira. Não pega nem letra dessa festa maravilhosa que vai haver lá nos céus. A festa do noivo Jesus com a sua noiva. E isso vai acontecer no terceiro dia. Nós estamos no início de que dia? Estamos no início do terceiro dia milenar. Isso é profético. Segundo sinal... Falei que a Bíblia tem 4 sinais de 3 dias. O primeiro é o sinal da festa de Caná. O segundo sinal é o sinal do samaritano. Lembra da história que Jesus contou? É uma parábola. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 30. Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes
aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Mas um denário era o equivalente ao salário de um dia de um trabalhador. Se aquele homem deixou 2 denários, significa que ele estava pensando em voltar no 3º dia, sim ou não? Uma dedução. Ele deixou 2 denários e disse: quando eu voltar, eu vou resolver esse problema. O que precisar, eu vou pagar no 3º dia. Se nós estamos vivendo o 3º dia milenar, significa que Jesus está muito perto de voltar. Quem vai se alegrar com isso? Isso aqui não é sua casa, querido. Se você está planejado em construir sua casa aqui para sempre, não é seu lugar isso aqui. Você deve, não estou dizendo que você não deve construir uma casa, deve. Principalmente sua esposa merece uma casa linda, abençoada, né? Amém, irmãos, homens? Né? Vão trabalhar, amém, glória a Deus. É uma bênção, né? Mas aqui não é sua casa, meu irmão. Sua casa está no céu. Bom, depois a gente vai saber onde é o céu, né? Mas agora... Então, esse é o sinal do samaritano. Impressionante. 2 denários, no 3º dia eu pago o resto. O 3º sinal, ou o 3º sinal de 3 dias, é o sinal de Jonas. Né? Se conhece a história do profeta Jonas. Jonas, Deus ordenou que Jonas fosse pregar em Nínive, uma cidade gentílica, que não era de judeus, e era uma cidade, vocês conhecem a história, quem estudou a história geral aqui, né? Estudou a história do Império Assírio. Nínive era a capital do Império Assírio, e era um império violento, muito cruel, que invadia as nações e matava todo mundo. E Jonas falou, em outras palavras, Jonas falou: eu não vou pregar para esses caras têm que morrer. E aí não foi, né? Em vez de ir para Nínive, pegou um navio e foi para Tarsis. No meio do caminho, o que acontece? O navio quase que emborca, né? Houve um acidente, enfim, acabou ele sendo jogado no mar. Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. Como é que ele sobreviveu 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, eu não sei. A Bíblia diz que ele sobreviveu. Imagina aquelas babas todas em cima dele, aquele negócio, né? Ô, pastor, precisa falar isso, eca. Pois é, quando a gente desobedece, tem muito eca na vida da gente, né? Então, melhor obedecer, amém? Então, Jonas profeticamente, queridos, é comparado a Israel. Porque assim como Deus mandou Jonas pregar para Nínive a mensagem de salvação, Deus também escolheu a nação de Israel para ser uma nação sacerdotal e pregar a sua palavra para todas as nações. Mas o que foi que Israel fez? Só eu que conheço a Deus, né? Passaram a ser fariseu, tudo cheio de... Né? Conhece muito a Bíblia, as Escrituras, mas é só para ele. Não compartilha com ninguém. Bom, tem muito fariseu hoje, não é só porque conhece muito a Escritura, não. Tem muito fariseu que não conhece nada da Bíblia, mas só quer a Bíblia para ele. A gente fala assim: vamos evangelizar, vamos convidar alguém para a célula, vamos convidar alguém para o culto, vamos fazer alguma coisa. Não tem tempo para isso, não. Tem tempo para tudo. São herdeiros desse sentimento, né, judaico daquela época. Eles não se misturavam com ninguém. Eram muito santos. Santo coisa nenhuma. Jesus pegou pesado com eles. Mas o sinal é esse. A nação de Israel ficou dispersa 2000 anos por entre as nações, portanto 2 dias milenares, e no 3º dia Jonas foi vomitado na terra, porque Jonas se arrependeu, Jonas suplicou. Se você ler a oração de Jonas lá no livro do profeta Jonas, né, no capítulo 2 e 3, você vai ver Jonas clamando, dizendo: Senhor, Tu és justo. Ele se arrepende, ele se quebranta.
Sabe o que vai acontecer na grande tribulação? E ao final dessa grande tribulação, os judeus vão clamar pelo seu Messias, como nunca clamaram na sua vida. O livro de Zacarias descreve esse dia. Eles vão prantear, eles vão clamar, eles vão chorar como se chora por um filho unigênito que morreu. Eles vão clamar como nunca clamaram na sua vida. Vão deixar de ser arrogantes como eles são hoje. Vão deixar de ser etnocêntricos. Eles acham que são a única nação do mundo. Judeu é chato mesmo, é verdade. É verdade, mas vou deixar de ser. Por quê? Porque a angústia daqueles dias, a tribulação daqueles dias vai ser tão violenta que eles vão clamar pelo seu Messias. E aí nesse dia, o Jesus virá e vai salvar a nação toda. E diz o texto bíblico que todo Israel será salvo. Assim como o peixe vomitou Jonas lá na praia, o Senhor também vai salvar o povo de Israel. E quem viver verá. Esse é o sinal de Jonas. Jesus falou sobre esse sinal em Mateus capítulo 12, versículo 38, ele diz assim: Jesus respondeu, uma geração adúltera e má pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando Jesus voltar nas nuvens, amados, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, nos ajuntaremos com eles. E nos encontraremos nos ares para nos encontrar com o Senhor Jesus. Isso não deve lhe assustar, querido. O apóstolo Paulo diz, consolai-vos com estas palavras. Isso é para você ser consolado com essas palavras. Você pensa que esse labor aqui não tem fim? Esse vale de lágrimas que é a terra submetida a Satanás, onde o príncipe das trevas domina, onde os reinos desse mundo são de Satanás, onde a dor e o sofrimento, irmãos, no reino de Deus não vai acontecer o que está acontecendo agora no Congresso Nacional. Aquela disputa louca, baseada só em mentiras e no que é importante para mim. No reino de Deus vai habitar a justiça. Você sabe, só uma canja para você que vai estudar Apocalipse com a gente. Eu creio que os novos céus, a Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra. Eu creio que nós vamos habitar nessa terra restaurada, livre do pecado. E quando a gente voltar na segunda vinda dele, depois da grande tribulação, a Bíblia diz que Jesus vai inaugurar um reino por 1000 anos, chamado Reino Milenar de Jesus. E com ele, todos nós estaremos reinando com ele. Você já imaginou você reinando com Jesus? Quem é seu rei? Jesus. Só ele, só. Ele é a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos quando Daniel viu naquele sonho de Nabucodonosor. Vamos estudar isso muito mais detalhadamente no estudo sobre Apocalipse, quando a gente estudar sobre as 70 semanas de Daniel. Todas aquelas partes daquela imagem, aquela estátua gigante, cabeça de ouro, peito de prata, tronco de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e parte de barro, representando os reinos e os impérios desde aquela época até agora. Mas de repente Daniel vê uma pequena pedra que é cortada do monte sem auxílio de mãos, que foi lançada contra toda essa estátua e ela se tornou em pó. E o vento levou o pó dessas nações e desses impérios, e já não se achou nem notícia deles. Mas esta pedra, que foi lançada lá do monte, sem auxílio de ninguém, se tornou uma rocha e se expandiu e se tornou um reino do qual jamais haverá fim. Está falando de quem? De Jesus Cristo, o Messias. O Jesus que você adora, o Jesus que a gente adorou aqui hoje e continua adorando. Ele é o Rei, Ele virá, Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra.
Último sinal de hoje, sinal de 3 dias, é o sinal dos samaritanos. A gente teve um sinal do samaritano, agora vai ser o sinal dos samaritanos, no plural. Se você ler o capítulo 4 do Evangelho de João, você vê a história da mulher samaritana. Jesus havia de sair da Judéia e ir para a Galileia. Diz o texto, capítulo 4, versículo 3, que Jesus, deixando a Judéia, foi em direção à Galileia, mas antes ele tinha que passar por Samaria. Irmãos, essa expressão, ele tinha que passar por Samaria, é interessante. Porque fisicamente não tinha que passar por Samaria. Existia um outro caminho que você podia contornar Samaria e chegar à Galileia. Até hoje é assim. João, capítulo 4, versículo 3. Mas Jesus fez questão de passar por Samaria. Sabe por quê? Porque ele ia se encontrar com a mulher samaritana. Ele sabia que tinha que salvar aquela mulher, e não só a mulher. Ele haveria de pregar para toda aquela cidade, e milhares de samaritanos haveriam de crer em Jesus. E ali acontece, então, aquela conversa à beira do poço. Jesus, por volta de meio-dia, está cansado, com sede. Os discípulos foram na cidade comprar comida. Jesus está ali esperando. De repente vem uma mulher samaritana. Jesus pede ela de beber. Ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos naquela época. E Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. E a mulher diz: puxa, que legal, Senhor, me dá dessa água, porque eu não preciso mais vir aqui buscar água todo dia. E ali começa um diálogo. Irmãos, uma das coisas mais impressionantes que eu vejo é que Jesus, se você perceber, Jesus fazia o anti-marketing. Se fosse hoje, Jesus não tinha, com certeza, eu lhe garanto, nada contra, não vai apagar seu Facebook, nada disso, fica tranquilo. Mas Jesus não teria nenhum Facebook, não teria nenhuma rede social. E ele ainda dizia assim para as pessoas que eram curadas: fica quieto, bico calado, não fala para ninguém. Ao contrário da gente, né? A gente quer botar na internet, todo mundo saber. Veja como nossa igreja é abençoada, né? Nada contra isso, não é problema. Mas Jesus não precisava disso. Jesus não fazia propaganda de si mesmo. Ao contrário, ele fazia a antipropaganda. Ele não queria que ninguém... Mas não tinha jeito. Como é que vai esconder milagre? O camarada era paralítico, era cego, de repente foi curado. Todo mundo conta essa história, irmãos. O que interessa, irmão, não é a imagem. Nós vivemos hoje numa época da imagem. A imagem que comanda. Mas a imagem muitas vezes é falsa. A imagem é maquiada. A imagem você cria. A imagem você dá vida para ela. Mas a realidade é o que interessa. Quando Deus olha para nós, Ele não olha a imagem, Ele não vê a propaganda, Ele não vê o que você botou na internet a respeito de você mesmo, Ele vê o seu coração, Ele conhece você na intimidade. Quem dá glória a Deus por isso? Eu não preciso parecer alguém que eu não sou, porque Ele me conhece, Ele sabe de tudo, e Ele me ama mesmo assim. Não é maravilhoso isso? Versículo 43 do Evangelho de João, capítulo 4, diz que passados 2 dias, não vou ler o texto todo porque é longo, mas Jesus continua se conversando com aquela mulher, e daqui a pouco ela vai na cidade e chama muita gente, fala: olha, tem uma pessoa ali que falou tudo que eu tenho feito, será este o Cristo? E eles vêm, e ali Jesus é convidado a estar naquela cidade. E Jesus prega o evangelho para eles. E o que acontece? Muitos samaritanos se convertem. E o versículo 43 diz: passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. A Judéia, irmãos, onde estava Jerusalém, eu creio que ela representa os judeus religiosos. Todos os judeus religiosos, fariseus, intérpretes da lei, moravam em Jerusalém. Era o centro da adoração naquela época. O templo estava em Jerusalém. Então eles estavam ali,
entendidos da lei. O texto diz que Jesus deixou a Judéia, ia para Galiléia. Galiléia só habitava naquela região, irmãos, ao redor do mar da Galiléia. Os judeus fraquinhos, aquele pessoal mais pobre, né? De tal maneira que um dia alguém perguntou assim: pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Um lugar de gente pobre, um lugar de gente sem expressão, não havia intelectuais naquele lugar, não havia ninguém com expressão entendida das coisas, era um bando de pescadores rudes, sem instrução maior. Mas Jesus tinha que passar por Samaria. Samaria eram os rejeitados. Samaritanos era a escória. Os judeus achavam os gentios uma escória. Nem digno de salvação eles achavam que era. Samaritanos representam os gentios. Nós somos gentios. Todos os que não são judeus são chamados gentios. São os outros, demais. Jesus gastou 2 dias pregando para os samaritanos. No 3º dia, ele vai de encontro aos judeus da Galiléia. Nós estamos falando de sinal de 3 dias. 2 dias são mais 2000 anos. No 3º dia, ele deixou os samaritanos e foi de encontro aos da Galiléia. Nós estamos no início do 3º ano milenar. Eu creio, irmãos, por todos esses sinais, que nós estamos muito perto de nos encontrar com Jesus. Pessoalmente, Ele já está conosco, Ele habita em mim e você, amém? Mas a sua volta está mais próxima, como diz a palavra, do que quando no princípio cremos. Gostaria que você tivesse seu coração aberto, não para ficar assustado com essas coisas, porque se tudo isso a Escritura nos revela, porque é para seu conhecimento, é para nosso conhecimento, mas o objetivo de tudo isso não é assustar você, é fazer com que você se prepare ainda mais. Quantos querem se preparar para esse encontro? Como é que se prepara? A mesma fé que você teve para ser salvo é a mesma fé que você vai exercer para estar preparado. Não é você quem se prepara, é o Espírito Santo que está preparando você. Quem entendeu isso? Porque eu não me sinto preparado, não. Você crê que você vai ser arrebatado? Eu não sei. Só Deus sabe. Eu espero ser. Não, querido. Você precisa ter mais do que esperança. Você precisa ter certeza. Assim como você tem certeza que você foi salvo. Você tem certeza que você foi salvo? Você é salvo? Você tem certeza que Deus perdoou seus pecados? Por que você tem certeza? Porque tem. Não se explica. Você tem certeza, é uma coisa aqui dentro, eu sei porque sei, eu creio porque eu criei. É a mesma certeza que você pode dizer, eu posso até não me sentir preparado, mas eu sei que o Espírito Santo está me preparando para isso. É o Espírito Santo que cuida da noiva, da verdadeira noiva de Cristo. Por isso que eu sempre falo aqui, nunca fale mal da noiva. Nunca fale mal de igreja nenhuma. Você não sabe quem é o joio e quem é o trigo. Se você falar do joio, o capeta que vai se virar para lá. Mas se você falar do trigo, se lembre que o trigo tem dono. E o dono dele é Jesus. Clame ao Espírito Santo para estar pronto. Quando o ressoar da última trombeta, você vai ouvir o seu nome sendo chamado. E quando você chegar lá, não foi você que se preparou, você vai dizer, foi graça. Foi só graça. Deus é capaz de fazer muito mais do que Ele prometeu, do que você pode crer, do que você pode pensar. Simplesmente
Deixe o Espírito Santo cuidar de você.